governo brasileiro aplica novas medidas contra a crise. Investidores procuram formas de defender os seus investimentos. E o setor varejista como motor do crescimento em 2012. O programa Saber Investir está só começando. Não saia daí. Boa noite. O Banco Central, aparentemente, está com muito medo de uma nova crise aqui no Brasil. Jean, até então falava-se que o Brasil ia sair bem da crise, só que a redução da taxa de juros, que já era prevista, acompanhada de várias medidas macroprudenciais, como redução de impostos. É um indicativo que o Banco Central realmente está se precavendo contra a crise. Exatamente. Está rolando uma situação aí de prevenção, né? Então, essa queda da taxa Selic, eu acredito que não fica por aí. Até março, a gente já tem ouvido falar que as previsões é para que essa taxa chegue a patamares de 10%. O mercado já está precificando 9%. Já tem 9, 9,5%, né? Já vem de 3 quedas consecutivas, né? E o que mais importante é que esse corte da taxa Selic veio com uma pitada do Ministério da Fazenda. Ou seja, além da taxa Selic, a redução do IOF. Principalmente a redução do IOF para investimentos estrangeiros, né? Brigaram tanto no começo do ano com o IOF para investidor estrangeiro e redução do crédito, e agora reverteram tudo. Exatamente. Tudo para fortalecer a economia local, né? Então, essas medidas são importantes, principalmente quem gosta de alocação em renda variável, porque vai impulsionar o mercado doméstico, né? E principalmente o consumo, redução do IPI, redução das linhas brancas, né? Então você pega aí geladeira com IOF, com imposto, de 20% caindo para 5% na geladeira. Então todas essas medidas aí vai gerar um consumo e esse resultado no primeiro trimestre, acreditamos em 2012 já, né? Porque isso não é um estímulo só ao consumo também, né? É toda a cadeia produtiva. Eu lembro que na outra crise, em 2008, 2009, a redução do governo foi justamente estimular a indústria siderúrgica e do aço, que é insumo desses produtos, né? Indústria automobilística e eletrodomésticos. Para o investidor, eu vejo a seguinte situação, com essas duas principais medidas aí que fecharam no noticiário. Primeiro, essa queda da taxa Selic. Então, o investidor de renda fixa acaba sendo penalizado, né? Principalmente aquele em fundos de renda fixa, o próprio CDI, né? Que é atrelado à taxa Selic. Então ele vai ter que procurar outras alternativas para que ele consiga uma rentabilidade mais interessante. E na Bolsa de Valores, essa situação do IOF, então é uma possibilidade de que volte o capital especulativo de estrangeiro, e a Bolsa tende a responder positivamente, porque nós víamos um movimento especulativo muito forte. Aliás, esses aumentos do IOF no começo do ano, ao longo do ano, e da própria taxa Selic, né, que chegou no patamar de 12%, diminuíram bastante o fluxo de capital para o Brasil. Sim. O que a gente pode ver agora, né, a partir de novembro, é um retorno desse capital para cá, né? Principalmente do estrangeiro que tinha saído com o IOF mais caro. Exatamente. E esse dinheiro volta principalmente para as ofertas iniciais de ações, né? Então a gente teve um período de 2004 a 2011, praticamente 232 empresas que abriram capital, e a gente vê hoje na Bovespa que tem 40 grandes empresas com um potencial de abertura. Esperando o melhor momento. E o melhor momento é com a redução do IOF, né? Então, para favorecer que os estrangeiros comprem ações dessas principalmente empresas. Principalmente ofertas iniciais. Então, calculando que 70% desse volume que vem nas ofertas iniciais é de capital estrangeiro, então a gente pode ter uma retomada para 2012 com, né? E para complementar essa situação aí que o Júnior está comentando, de 2004, fiz uma avaliação essa semana. Eu acredito que esse mês de dezembro, de repente, o mercado possa apresentar uma alta interessante, porque desde dezembro de 2004, nesses anos consecutivos, nenhum desses anos o mês de dezembro fechou em queda. Entre 94 e 2010, né, então 17 anos,
15 meses, 15 dezembros fecharam positivos e 2 fecharam negativos, em 98 e 96, Olha se eu só. não me engano. Né? Isso não quer dizer que dezembro vai ser sempre positivo. Não é um padrão, né? mas é um indicativo. Até né? porque a realidade econômica hoje é bem diferente. Existe muita coisa que pode sair que pode prejudicar o mês de dezembro. Né? Já é um mês com volume menor, sai qualquer notícia ruim, pode ajudar a não aumentar a bolsa nesse período. Lembrando que o mês de novembro foi o pior investimento na Bovespa, né? No índice, né? Foi o pior investimento. Agora, a gente já vê essa redução do IOF, empresas ligadas à construção civil, a bancos, principalmente porque essa redução também vai impactar consumo e empréstimo. Né? O crédito fica mais acessível, mais fica barato. Mais acessível, né? Então a gente já vê setor bancário subindo no mercado acionário, tomando uma boa puxada. Empresas na área de construção civil também já retomando. Né? Vamos ver se a gente tem um final de ano mais feliz aí em função das quedas anteriores. Né? Linhas de crédito no exterior, né? Porque a taxa de juros no exterior é muito baixa. Então, às vezes, para grandes empresas se torna mais viável tomar crédito lá fora. E o Banco Central flexibilizou um pouco a tomada de empréstimo no exterior. Então, né, para média e grande empresa, fica interessante. Agora, a questão de renda fixa, é bom ressaltar que, mesmo em cenário de queda de taxa de juros, existem boas oportunidades, principalmente para os títulos pré-fixados. Né? Agora, eles já estão bem descontados, mas, por exemplo, de fevereiro até agora, a LTN, com vencimento em janeiro de 2015, rendeu 15%. Em 7 meses, 15%. Por quê? Porque quanto menor a taxa de juros, maior o preço do papel. Então, isso fez com que o papel se valorizasse nesse período. Agora, talvez seja a hora de começar a migrar o investimento dessas letras pré-fixadas para letras pós-fixadas e atreladas à própria inflação. Né? E para continuar falando de renda variável, vamos ao nosso quadro Radar Gráfico. E no radar gráfico dessa semana vamos analisar o índice CRB, que mede o preço das commodities, e o índice Bovespa. Primeiramente, o índice CRB é uma média das commodities do setor de energia, grãos e carnes. Ele mede o preço médio de todas essas commodities. Entre 2003 e 2008, a gente vê uma ascendência bem forte. Em 2008, na crise, ele fez um topo e voltou a cair quase metade de todo o seu crescimento. Com a recuperação mundial, todos os investidores precificam novamente essas commodities para cima e a gente teve uma valorização expressiva, daí a retomada do crescimento da nossa bolsa. E agora a gente vê um desaquecimento desse índice causado pela falta de perspectivas de um crescimento global que puxa o preço dessas commodities para baixo. Então é bom ficar de olho para observar qual que é o andamento desse índice, porque ele reflete demais a nossa bolsa. Um outro indicador que a gente pode analisar a tendência do mercado é o cruzamento das médias dos preços de 50 períodos e 200 períodos. Aqui na tela a gente tem esse gráfico azul, que é o índice Bovespa, a linha verde mais fraquinha, a média de 50 períodos, e a linha vermelha, a média de 200 períodos. Quando essas duas médias cruzam, no caso, 50 períodos cruzando para baixo, a gente tem normalmente um início de tendência de baixa, como aconteceu aqui em 2008, onde o índice Bovespa caiu 40%. E na volta, ele cruzou novamente. O índice Bovespa teve uma valorização de mais 47% a partir do seu cruzamento. E agora, esse ano, a gente vê mais uma vez essas médias cruzando para baixo, trazendo uma queda de 20% do nosso índice. Ou seja, o investidor precisa ficar antenado nessas duas médias para saber a tendência do mercado. E os estudos desses gráficos das tendências de mercado, a gente disponibiliza todos os dias para os investidores, né, Jean? É isso mesmo. Se você, investidor, quer conhecer mais a fundo essas oportunidades que a gente analisa dia a dia, cadastre-se no nosso site gratuitamente por 15 dias, www.saberinvestir.net, e fique por dentro das melhores oportunidades de investimento. E no próximo bloco, saiba como proteger os seus investimentos. Não saia daí.